Ok. Isso aqui está Estamos sendo gravado. gravando aí o nosso bate-papo, nosso primeiro bate-papo, né? Então vamos lá, deixa eu lembrar um pouquinho. Sobre essa primeira lição que eu liberei para vocês, ele vai contar sobre a história do início ao fim, Adão até chegar Jesus. Até a Bíblia ele lembra que o primeiro Adão, né, que é Adão mesmo, né, ali de Adão e Eva, e depois ele vai falar o último Adão, tá? O último Adão, que no caso aí ele vai lembrar que é Jesus, ok? Então, o que a gente tem é sobre a história completa. Ele vai lembrar sobre a queda, né, de Caim e Abel com relação ao pecado. Ele vai falar sobre o mundo corrupto. Lembra que nesse período, né, dessa criação, Adão e Eva tendo os filhos e os filhos tendo outros filhos e papapá, a história vai, né, dando continuidade. Chega um momento que Deus fala assim, ele ficou irado com o mundo com relação ao pecado e tudo, e aí ele vem, ele então chama Noé, lembra da história, chama Noé, para que então Noé crie, né, faça a arca, e ele, durante 100 anos, ele prega o arrependimento ao povo lá daquela época. Não dá nem para a gente falar que é o povo judaico, é o povo israelita. Não, não tinha esse povo. Era só o ser humano que foi criado mesmo por Deus e vem ali dando aquela sequência. O povo não se arrepende, somente 8 pessoas é salva pela arca, né? Junto com os animais. Aí depois ele vai traçando todo o processo de história. Toda essa história é para contar com relação ao quê? Satanás, ele está tentando destruir o plano de Deus com relação à salvação. Por quê? Ele conseguiu introduzir o pecado, né, no ser humano. Porém, Deus tem o plano de salvar o ser humano, que é a vinda de Jesus. Tudo o que vai acontecer no Velho Testamento, na história que a gente vê do Velho Testamento em tudo, é a vinda, é contar sobre a vinda do Messias. É a preparação do povo para a vinda do Messias. Não é outra coisa. É claro, tem as leis que Deus dá, porque o povo pede uma lei, pede um rei, pede isso, pede aquilo. E aí Deus vai, vamos dizer assim, concedendo a eles, mas o povo nem para isso eles conseguem obedecer. Se você perceber na história que você vai acompanhando, você vai perceber que é assim. O povo, uma hora está lá em cima obedecendo, outra hora está aqui embaixo desobedecendo. Então fica assim, ó. É um sobe e desce, tá? De inconstância na obediência a Deus. E aí tudo a gente vai conhecer, né, um pouco dessa história com relação ao áudio que eu passei para vocês. E aí depois ele vai contar um pouquinho, tá? Do meio para o final do áudio que vocês vão ouvir ou se já ouviram, ele vai falar sobre a criação ou o início da igreja, né, que Cristo estabeleceu lá no primeiro século. E vocês podem perceber que vocês não vão encontrar nomes de igreja, vocês vão encontrar simplesmente o termo igreja. Você vai encontrar sobre Igreja do Senhor, Igreja de Deus, Igreja de Cristo. E aí o que mais a gente vê, né, é referência à Igreja de Cristo, né, que é uma referência. Não é um nome de igreja. Isso não é nome, que Cristo não deu nome. Ele só fez referência àquilo que é dele. Então, é a mesma coisa que eu posso fazer a referência para a Rose. A Rose tem a casa dela. Como que eu vou chamar a casa da Rose? A Rose, a casa da Rose. Só isso, é uma referência. É a casa de Cristo, né? Isso, a casa de Cristo, ou a igreja. Vocês sabem o que significa a palavra igreja? Um Não, refúgio? A palavra igreja esqueci. significa eclesia, tá? Isso no É. original, tá? Lá no hebraico, eclesia. Eclesia O que que é eclesia? é um agrupamento de pessoas, tá? É um Hum, conjunto de pessoas. Então é uma união de pessoas. Então igreja não é prédio. Igreja, o sentido original é agrupamento, é união de pessoas. Então a igreja ou a união de entendi. pessoas que são de quem? De Cristo, ok? De Cristo. Então, por Uhum. isso que é essa referência que a Bíblia dá no Novo Testamento.
a igreja do Senhor. Então, as pessoas ou o grupo de pessoas que pertencem ao Senhor, pertencem a Cristo. Sim. E aí ele vai, então, trazendo na história quando é que começa as divisões religiosas, tá? Isso na primeira lição. Lá no finalzinho vocês vão acompanhar. Isso depois eu quero que vocês ouçam e aprendam essa lição, porque depois eu acredito que vocês vão ter perguntas para poder fazer, tá? Mas eu não vou entrar muito em Sim. detalhes, não, porque eu sei que talvez vocês não tenham ouvido tudo. Eu não consegui ouvir ainda. Então, eu vou pedir Eu para também que não. façam, porque eu acredito que vocês vão ter. Porque senão não vai entender nada, né? Então, eu vou explicar aqui e Né? vocês vão compreender, então é melhor vocês Sim. ouvirem. Mas vocês vão achar muito Tá. interessante, porque ele vai fazer esses relatos de quando a igreja foi estabelecida no primeiro século, então 100 anos, né? Ali, os primeiros 100 anos, a igreja se manteve fiel à doutrina e ao evangelho de Cristo. Porém, no segundo século, terceiro século, veio uma divisão religiosa, ou no caso, divisão da igreja, que você vai perceber que é assim: pessoas que são, eu concordo com isso, eu não concordo com o que você está falando, eu concordo com outra coisa. Aí o que acontece? Uma divisão. Ao invés de estarem unidos, não, eles se dividem. Eu apoio esse e eu apoio esse aqui. Aí pronto, divisão por Cristo é condenado, porque a igreja dele não deveria ter e não deve ter divisão. Ele já bem fala isso, porque vocês vão ver nas lições com relação a isso. Mas, enfim, Sim. ele vai tratar sobre isso. Agora, o que eu queria trazer para vocês de um apanhado para que vocês possam entender sobre o assunto que eu falei para vocês sobre fé. Vocês sabem o que significa fé? É crer, para mim é crer a crer que existe Jesus Cristo e Deus. É isso que eu penso. E que a fé, ai meu Deus, como que eu vou me expressar? Ai, fugiu. Não é Ai, fácil, tá? Quando a gente fala sobre fé, não é porque parece fácil. que É, abre um leque e a gente não consegue trazer as isso, ideias. sim. É porque eu É, acho assim, a gente tem que ter fé em alguma coisa, né? Sim, é, seria Fé, a fé, eu entendi palavra. que você ter fé, você ter como fala, uma esperança em algo que você não sabe se vai acontecer ou não. exatamente, é isso mesmo, Márcia. É É, acreditar em algo que você não vê, então é fé, né? isso. Bem colocado, bem lembrado. Lembra que eu passei uma passagem para vocês pesquisarem na Bíblia? Hebreus, qualquer coisa, né? Entendeu? Hebreus É capítulo do 11. 1 ao 6. Hebreus capítulo Um, 11. Abram lá. Eu quero que vocês abram para vocês verificarem por quê. Porque a própria Bíblia ela explica o que significa fé e como é que você adquire fé e o que é Vou fé. pegar minha Bíblia, peraí. Pega lá. Pode ser qualquer versão, não tem necessidade de ser específico, não. Porque todas elas vão falar a mesma coisa. capítulo 11. Isso. Hebreus capítulo 11. Hebreus fica no Novo Testamento, é próximo de Apocalipse, lá no finalzinho. Já achei. Peraí. Jeremias, Não, Mateus, eu Lucas. Vai comprei folheando Amazônia. lá, Ana, lá no final da Bíblia. Vem de trás Ah, para peraí. frente que você vai conseguir achar mais fácil. Ah, minha Bíblia está no carro. Esse tá. Será que eu tenho que comprar mais? Hebreus 11, né? Isso. Então, Achei.
Ana, conseguiu achar? Achei. Hebreus Ok. 11. Você quer ler o versículo 1? Eu? É. O que A ele fala Márcia na quer sua ler. versão aí? A minha tá falando assim, ó. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que Amor, se pega vê. essa preta lá também. Isso. Fazer Então, nós um, aí vemos, depois ó, vai pro meio. ele lembra sobre esperança, não é? Sim. E depois ele fala sobre um outro termo, né? Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus Ok, e que as coisas existem pela palavra de Deus. isso. Então, ó, isso já é Continua? não, não, isso já é um complemento sobre o que é fé. Mas vamos lá. O Ah, primeiro, tá. na minha versão, ô Márcia, na sua versão, você consegue ler aí? O meu tá assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Isso. Vamos lá, mudou um pouquinho o termo para você, não foi, Ana? Aí eu tô aqui Sim. com a outra, Lê aí. que acho que é igual a sua. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso, tá vendo, ó? As palavras, ó, o sentido é o mesmo, o objetivo é o mesmo, não, não muda, ok? Só que são usadas palavras um pouco diferentes até para facilitar. Mas na minha versão, que é igual à da Márcia, que é João Ferreira de Almeida, ele traz mais próximo do original nas palavras. É por isso que eu gosto do João Ferreira de Almeida, porque ele traz mais próximo do hebraico, tá? Então ele vai trazer mais sentidos, mais verbos, porque o interessante de quando você está estudando é que vocês vão aprender isso aí, tá? É vocês perceberem verbos nas frases. Significa ação. Todo verbo não significa uma ação. Quando ele fala, vejam, é uma ação. Façam, é uma ação, Tá olhando. né? Então, olha só. Uhum. Nessa versão ele fala assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, qual o primeiro atributo que a gente pode dar para a fé? Fé é certeza, ok? Ninguém tem fé se não tiver Sim, certeza em alguma coisa. Concordam? Você precisa ter certeza, sim. porque sem certeza você não tem fé. Então é a primeira base da fé, tá? É o primeiro atributo. O segundo atributo é a palavra convicção. Então, certeza das coisas que você espera, porque é a palavra esperança. Sem fé você não tem esperança. Isso quem fala é lá no livro de Romanos, tá? Sem fé. Isso a gente vai chegar lá para ver. Mas então, a fé, o primeiro atributo é certeza. Se você não tiver certeza do que você do que você quer, do que você ouviu, do que você aprendeu, então você não vai ter fé, não vai ter a continuidade que é a convicção. Convicção significa fatos que não se veem. Então, é certeza e convicção, são dois atributos, tá? Sem esses dois atributos, você não consegue verdadeiramente ter fé. Até porque a gente pode usar até o sentido de fé, seria assim: eu não tenho uma fé tão com tanta certeza e nem com tanta convicção na Rose, porque eu não conheço a Rose. E vocês também não me conhecem tão bem que vocês possam falar assim, não, é certeza, o pessoa é assim. Não, a gente não precisa ter conhecimento Sim, para ter fé. sim. Ok, então vamos lá. Sim. Vocês têm receitas de bolo na casa de vocês. Vocês, quando vão ensinar alguém, vocês não ensinam com certeza e convicção de que aquela Sim, receita é perfeita? Por quê? sim. Porque vocês já vivenciaram aquilo, vocês realizaram aquilo, vocês fizeram aquilo. Então é certeza e Uhum. convicção daquilo. Agora, a questão de fé para Cristo, ele fala
em dois sentidos. Fé é certeza nas coisas que se espera. Então significa que a fé é esperança. Coisas que não aconteceram. Concordam comigo? Sim. A fé em Cristo. Você tem fé em Cristo, mas você viu Cristo? Não. Não. Mas pela palavra vocês têm fé, não é? E Sim. outra coisa, pela história que a gente já obteve e já confirmada pela própria ciência, pelo mundo, pela Bíblia, pelos livros, pelos escritores, de que Jesus existe. Existiu, tá? Vamos dizer assim, em carne e osso. E é claro, a gente, na nossa fé, na nossa certeza de que ele é Deus e que ele voltou para o céu, ele ressuscitou, né? Até a própria ciência confirma isso. Mas, enfim, esse é o primeiro ponto para a gente entender. O segundo é a convicção de fatos que não se veem. Então, tudo aconteceu e eu confio e acredito de que tudo aquilo aconteceu. Então, a fé ela vai estar atrelada a essas duas coisas e não a outras coisas, mas a duas coisas que são convictas, tá? Agora, ele vai e continua falando assim, ó, que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, ok? Obtiveram bom testemunho. Eu quero que a Ana leia na versão dela, versículo 2. Versículo 2. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Ok. E continua então lendo aí, é o 3. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus Ok. e que as coisas visíveis se originam do invisível. Isso, ótimo. Uma coisa que ele fala muito claro nessa frase é que pela fé, entendemos que o universo foi feito e formado por meio do quê? Antepassados. Não, não. O versículo 3. Foi Versículo formado, 3. ó, o universo foi formado por meio do quê? Não foi da Da palavra. palavra. Isso, da Da palavra palavra de Deus. de Deus. A palavra, quando fala sobre palavra, o que vem na sua cabeça? Não é aquilo que está escrito? Não é Sim. aquilo que foi Sim. falado? Não Sim. significa verbo. O verbo, quando fala assim, ó, o verbo se fez carne, né? Que isso é o livro de É. João. Não significa isso que a palavra se fez carne, ou no caso, né, dentro desse contexto aqui, o universo foi formado por meio da palavra. Então significa que, por meio do que Deus falou, as coisas aconteceram. Por meio do que Deus, né, disse, tudo foi sendo formado. A nossa fé só é formada por meio da palavra. Concordam? Sim. Você só tem fé por meio daquilo que alguém falou para você, Sim, ele por meio falou, né? daquilo, por meio daquilo que alguém mostrou para você. Senão você não vai ter fé. A fé vem pelo conhecimento, que é a palavra. Concordam? Sim. Então vamos lá. Agora eu quero complementar essa ideia para vocês. Porque tudo que eu vou ensinar, eu vou fundamentando aqui, dentro da Você Bíblia. vai com calma, hein? Pelo amor de Deus. Não, mas é para vocês entenderem que quando a gente fala sobre fé, a fé não é fundamentada na minha ideia. Não pode, Sim. porque eu tenho uma ideia que é diferente da Rose, que é diferente da Márcia, que é diferente da Ana. Imagina eu pregando a minha fé que eu tenho em Deus. Eu vou pregar o que eu quiser. Eu vou pregar que, para ser salvo, você precisa entrar num túnel lá no 10 mil metros abaixo da terra e depois conseguir sair. Se você saiu de lá, você recebeu a salvação. Outros vão falar, não, você vai ter que entrar como que é? Ser enterrado vivo num caixão e você ficar por um período, depois a gente tira você, aí você não, gente, é um monte de ideia louca, desvairada. Então, a gente vai ouvir várias coisas. Então, não é o que eu falo, é o que Deus fala por meio da palavra. Sim. Ok? Então, vamos lá. Como é que você adquire fé? Porque senão vai ficar parecendo que qualquer um pode ensinar uma coisa e você acreditar naquilo. Não é o que mais acontece?
O mundo religioso é assim. O pastor, É. vou usar a palavra pastor ou pregador, tá? É alguém que ensina, tá? Um professor. O pastor vai lá na frente, ele então prega algo, ele ensina algo. Se você não verificar na Bíblia, só porque você acredita que ele é um ungido de Deus, ele é um cara abençoado, porque ele está falando as palavras de Deus, porque ele está pregando Deus, significa que tudo que ele está falando é certo? Não. Se você não verificar biblicamente, você pode estar sendo enganado, ok? Ah, Enganado. sim. Então agora abre o livro de Romanos, a carta aos Romanos, né? Que a gente pode chamar como livro, chamar como carta, mas o correto é carta, né? Carta aos Romanos. Então, Romanos é a primeira carta. Então, assim, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Que Atos e versículo? Romanos, tá? Então, eu estou até ensinando vocês a fazerem uma sequência para gravar bem na cabeça os livros do Novo Testamento. Quem que escreveu Romanos? Foi o apóstolo Paulo. Ah, O apóstolo Paulo escreveu o livro de Romanos e à por que cidade, Romanos? E por que Romanos? porque a cidade de Roma. Ah, tá. A cidade de Entendi. Roma existia a igreja de Cristo lá no primeiro século. E aí Ah, ele escreve a entendi. carta aos Aos romanos, romanos. porque Então, é igual aos aracatubense. aí no caso, aos romanos, seria aos integrantes daquela igreja? Isso, aos Ou não? irmãos, né, que Aos são irmãos daquela cristãos igreja. lá no primeiro século, naquela cidade de Roma, Sim, tá? entendi. Então, Entendi. olha só, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, acharam Romanos? Uhum. Eu esqueci minha Bíblia no carro, mas eu vou ver com vocês, ler com vocês. Tá, ok. Roma, Romanos capítulo 10, versículo 17. Você vai deixar gravado, né? Depois eu ouço de novo. Isso. Aí você pode Tá? ouvir e vai pegando as informações. 10 e Uhum. 17. Márcia, Oi. pode ler, se tiver aí. Lê as duas versões, uma só. Uma só, essa que eu tenho, a João Ferreira de Almeida. Ah, tá. E se alguns dos ramos forem quebrados, Não, e não, tu sempre não. Verifica se é o livro de Romanos. Eu acho que você está lendo o João. é romano. Mas não é o capítulo 10. 10 ou 17? Ah, não, capítulo 10, 17, né? Capítulo Ah, eu tô 10, no 11. versículo Peraí. 17. Tá, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Tá Ok. valendo 11, 17. É. Ana, ô Márcia, você tem outra versão aí. Tem. Lê a outra. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ótimo. Essa é a mais próxima do original, que agora eu acho que vocês vão compreender o que eu vou explicar. Porque essa aqui é a Almeida Revista e Atualizada, essa que eu tô Isso falando. é, revista atualizada, o RA. Não vou Ah, pegar outra, não. Meu marido tá falando que tem outra aqui, versão. Eu falei, não, deixa essas duas não, não, mesmo. tem uma outra que é a NVI. Tem uma NVI e tem a versão linguagem de hoje. Todas elas são muito práticas, muito fáceis. A É gente tem que uma de estudo aqui em casa. isso também não, elas também ajudam, tá? É que eu gosto de pegar essa João Ferreira de Almeida porque ela aproxima do original das palavras do hebraico. Por quê? Lembra que eu falei, ele trata o João Ferreira de Almeida, ele não muda o conceito dos verbos. Então a gente consegue entender uma forma bem mais É. ampla, pegando as palavras que são os verbos. Olha só. Ah, então por que a outra está diferente? Então. Ele diz assim, Essa ó, daí e contém. assim a Essa tem fé, aqui é NVT. a NVT. Ah, também, É. também. Então, ó, lembrando novamente o que ele vai falando nos detalhes, olha só. E assim a fé vem por onde? Pela pregação, não é? Pregação.
ou no caso, pelo ouvir da palavra. É. Isso, que é a outra versão. Então, a fé vem pelo ouvir, ou por alguém pregar. Senão você não tem fé. E qual a Alguém pregou diferença alguma de coisa para você. NVI e NVT? NVI é a nova versão internacional. É, Ah, NVT NVT, nova NVT. é versão traduzida, se não me engano. isso, é uma Ah, acho que coisa é assim. traduzido. Então, Então essa traduzida ela é melhor, acho que a minha é NVT. Ah, eles vão trazendo algumas palavras. Eu prefiro a NVI, tá? é, Também gosto, Esse, NVT. seria assim, o que traz para mim de facilidade é que eu prefiro a João Ferreira de Almeida nesse contexto que eu estou falando das palavras do original dos verbos. Aí você consegue explanar mais o que ele está trazendo. Então, vou usando o meu aqui, vocês vão entender. entendi. A fé, então, ela só vem de Ah, uma forma, vem por meio da pregação. E a pregação é por meio da palavra de Cristo, ok? Então, olha só. Qualquer pessoa pode pregar qualquer coisa para vocês. E vocês só vão aceitar se é verdadeiro se vier por meio de Cristo. A fé que nós precisamos ter não pode ser uma fé, ou no caso, um ensino. Olha só, vocês estão percebendo que quando fala sobre fé, ele está falando sobre a palavra, ok? sim, A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Para você adquirir fé, você precisa ter conhecimento, então você precisa aprender sobre a palavra. Em várias outros pontos da Bíblia, os escritores não vão usar falando assim, a palavra do Senhor. Ou ele vai usar como a fé que vocês adquiriram. A fé que vocês adquiriram, ele está falando sobre o conhecimento que vocês adquiriram. A palavra que vocês adquiriram. Tá? Isso tudo é a mesma coisa. Então, a fé só vai vir por meio da pregação da palavra de Cristo. Então, tá. Se a fé que eu tenho está vindo por meio da palavra de Cristo, então tá certo. E se a fé que você está adquirindo está vindo por meio da palavra, sei lá, quais são os escritores religiosos no mundo que falam, que escreveram livros que não foi livros da Bíblia, ou que escreveram fora o livro da Bíblia? Vocês Não, conhecem os alguém? Mormons, né? A Isso, Bíblia ó, bem dos Mormons lembrado. é diferente do Mormon. Livro dos Mormons. É testemunho de Deus que Jeová. escreveu? É, Deus escreveu. A minha Deus, irmã é testemunha de Jeová. Só que eu nunca entendo a Bíblia dela. Então, tipo assim, a gente nem debate muito, porque, tipo assim, eu não tenho que debater com ela uma coisa que eu não entendo. Entendeu? sim, concordo com você também. Mas o termo é esse. Se é algo que você está recebendo não vem de Cristo, significa não está escrito aqui no Novo Testamento por meio de Cristo, o que é que você faz? Assim, é, é, usando a nossa própria consciência. Se a minha fé tem que vir por meio de Cristo, aquilo que não está vindo por meio de Cristo eu tenho que rejeitar. Concorda comigo? Sim. Se não é Cristo que ensinou, o que eu tenho que fazer? Rejeitar. O que é que então ele fala? Olha só, Tá, vamos mas lá por que a entender. Bíblia dele é diferente da nossa? Não, tipo assim, não tem que ter a Bíblia deles, a nossa Bíblia. Qual Não. que é a diferença? Então, a Bíblia é uma só. Só que eles têm a Bíblia deles que é escrita por alguém que fala que Deus falou com eles. É igual a Torre de Babel, né? Que o povo quis, Isso, ó, né? é perfeito. A Márcia deu a ideia perfeita, a lembrança do exemplo. Torre de Babel é isso, é um monte de gente falando um monte de língua e todo mundo achando que está tudo certo. E todo mundo estava errado. Todo mundo falando Tanto que línguas Deus mudou as diferentes. línguas, né? Mudou as línguas. Imagina, imagina assim, ó, a cada 100 anos aparece alguém e fala assim, Deus falou comigo. Aí ele traz um ensino que foi diferente daquele que há 100 anos atrás falou que Deus falou com ele. E ele fala que aquilo que foi ensinado estava errado. Falou, então Deus pirou. Deus está doido, né? Deus não sabe o que está falando, né? E ele está ensinando coisas que são erradas. Tá vendo que não faz sentido, não tem coerência, não faz sentido. Deus não é de bagunça.
Deus não é de confusão. Deus não faz confusão na nossa cabeça. Quem faz confusão é o ser humano, tá? Uhum. Então, a Bíblia, ela é uma só. Ela é universal. Em todos os países que você procurar, a Bíblia só tem uma. E ela ensina uma só coisa. Nas versões diferentes, mas é o mesmo ensino, ok? Então, se alguém traz algo que vai além disso aqui, vamos lá, agora eu quero explicar sobre fé, como é esse contexto. Agora vocês vão lá para o final da Bíblia e vocês vão pegar uma carta que o apóstolo João escreveu. O apóstolo João escreveu três cartas, né? Três não, quatro. Mas lá vocês vão procurar assim, ó, primeiro João, segundo João, terceiro João. Eu quero que vocês vão na terceira carta de João. Antes de Apocalipse. Pode chegar lá em Apocalipse e voltar umas folhinhas antes. Vocês vão encontrar a carta de João. É a terceira carta. Só tem um capítulo. Então, vocês vão procurar os versículos, olha só. Versículo 6 até o versículo 11, tá? João? É, é a terceira carta de João. Ele está escrito, terceira epístola, perdão, Universal. segunda epístola, não é a terceira. É a segunda epístola, ou a segunda carta. Segunda. Olha só o que ele fala, para complementar essa ideia que a gente está falando sobre fé. Acharam? Ok. Ana, conseguiu achar? Aham. Ok. Saudação, Então, né? é a segunda epístola de João. Abriu ele, só tem um capítulo só. Ele vai ter 13 versículos. Agora vocês vão lá no versículo 6. Márcia, lê para a gente na João Ferreira o versículo 6 até o versículo 11. Atualizado ou outra? Atualizada. Peraí, que essa daí eu não achei aqui ainda. Na outra. Revista e atualizada. Você achou aí, amor? Você quer ouvir na NVT? É, pode ser. Eu acho que vai ser Então lê aí. parecido. Deu você. Tá me escutando? Tô. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. E ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Isso, Quer que eu continua. leia agora? Continua no Não, pode versículo falar. 7 até o 11. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Ótimo. E aí, o que vocês acharam dessa leitura? A minha tá escrito totalmente diferente. Tá. Mas sentiram um peso nas costas? É, Será que é qualquer coisa que a gente ouve que a gente tem que aceitar? É a mesma não. coisa quando fala também na palavra que a gente não deve se sentar na mesa dos escarnecedores, né? Isso, mesma coisa. Mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado com essas questões, porque senão a gente vai ser cúmplice das coisas erradas que eles fazem.
A gente tem que tomar Sim. cuidado, né? Então, perceberam que aqui ele traz um pouco mais de complemento sobre o que é a fé. Ele vai falar, logo no começo, ele fala assim, ó, versículo 6, na minha versão aqui. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Bom, vamos lá. O amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Quem ama, guarda os mandamentos, então, de Cristo. Concordam comigo? Isso. Uhum. Quem ama a Deus, guarda os mandamentos dele. Eu estou falando isso porque tem a passagem lá de João, capítulo 14. Ele fala bem claro sobre isso que João está falando aqui, tá? Ele complementa essa mesma ideia. Então, olha só, dando continuidade, versículo 7, ele fala assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Então eles não confessam, mas não é só isso não, tá? Isso aqui é a visão e ideia de João com relação à carta que ele escreveu do problema que estava acontecendo. Tinha uns que falavam de Deus, mas não aceitavam Cristo como filho, não aceitava. E nós não temos religiões que não aceita Jesus como o Senhor e Salvador. Fala que ele é o quê? Um profeta, que é a religião que a Ana, eu acho que falou ali, que aceita Jesus, mas como um profeta, não como o Salvador, como o Filho. Tá? Mas aí, vamos lá, a continuidade ele fala assim, versículo 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Quando ele fala isso, ele está falando sobre o esforço dos apóstolos e de ensinar os mandamentos de Cristo, tá? Porque ele falou logo nos versículos anteriores. Então, são os ensinos de Cristo, não são outros ensinos. Tem que ser os de Cristo, o que eles já deram aqui no primeiro século. Versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, e o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em sua casa, nem lhe deis boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das coisas, das suas obras más, tá? Então, em outras palavras, ou talvez resumindo, esse texto todo que a gente está lendo, ele está falando assim: se alguém vier entregar um ensino para vocês que não foi dito no Novo Testamento por meio dos apóstolos, que os apóstolos receberam os ensinos de Cristo, concordam comigo? Os apóstolos são os apóstolos que trouxeram os ensinos de Cristo, não é outro. Então, na época dos apóstolos, eles entregaram tudo. Tanto é que o Espírito Santo entregou tudo para ele. Todo o ensino foi entregue aos apóstolos no primeiro século. E isso tudo a gente confirma com a própria palavra falando aqui. Mas ok, não nessa passagem, porque tem outras falando. Então, significa que se alguém trouxer alguma coisa que vai além do que já foi escrito no Novo Testamento, não é para aceitar. Não é para receber em sua casa. E se a gente fizer isso, o que a gente está fazendo? Está indo contra Deus, porque Deus fala que é para você reprovar isso, não é para você aceitar. Se você aceita, você acaba sendo cúmplice das obras más, das obras ruins, das coisas que eles fazem por meio de uma fé que não é a que Cristo deu. Então, Carlos, eu vou ter que oi, sair, porque eu tenho psicóloga lá em Araçatuba, mas depois eu vou ouvir a aula e qualquer coisa eu pergunto para você, ok, tá? tá bom. Alô? Alô, Tchau. Rose, até. É. Então, vocês têm alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram falar sobre esse ponto aqui? Tá tranquilo. A leitura faz sentido para vocês de que se alguma coisa, alguém vier trazendo um ensino que vai além daquilo que foi escrito na Bíblia, no Novo Testamento, porque nós somos de Cristo, tá? Então é do Novo Testamento para cá.
que nós seguimos, né? Dentro do Novo Testamento. Então significa que eu não posso aceitar. Se eu aceitar, eu vou ser cúmplice das obras ruins que essas Mas pessoas às estão vezes fazendo. aceitar é porque não entende a palavra, porque não Por que entende a não? Bíblia. Por que isso? Porque não Porque no caso, entende. assim, ó, eu não sou praticante, você entendeu? Tá. Então, tipo assim, eu não entendo muito a Bíblia, né? Mas, É, às vezes que eu faço uma visita na igreja, tipo assim, acabo pegando a Bíblia e lendo um versículo. Mas se eu falar para você que eu entendo, eu não entendo, tá. entendeu? Então, mas qual a sua necessidade como pessoa? Não é ter conhecimento sobre o seu Senhor? Sim. Como é que você vai agradar a Deus se você não tem conhecimento sobre ele? Você nunca vai agradar, concorda? Você vai ficar fazendo as coisas que você acha. E a gente não faz as coisas que a gente acha. A gente tem que fazer aquilo que é claro e objetivo sobre o que Jesus falou. Porque senão eu vou criar ideias, na minha mente e viver de acordo com a minha consciência. Uma coisa é muito. Uhum. Gente, é muito sério isso. Eu não vivo mediante a minha consciência para Cristo ou para Deus. Eu vivo mediante a consciência de Deus, a consciência divina. Porque se eu ficar indo pela minha consciência, eu com certeza eu vou falhar uma hora, porque eu não sou perfeito. Mas Cristo é perfeito, Deus é perfeito. Então, a minha consciência precisa me julgar no É. sentido se eu estou fazendo o que Deus manda ou não, tá? Eu não vivo mediante a minha consciência, mas a consciência de Deus. Tanto é que Jesus fala isso. Ele fala: Eu não faço aquilo que me agrada, eu faço aquilo que agrada a Deus. Né? E nós fazemos a mesma coisa. Mas para isso acontecer, eu preciso ter conhecimento. É por isso que você está aqui, Ana. Você está buscando conhecimento para você entender o que verdadeiramente você deve fazer. Ok? Então, dentro desse Sim. ponto aqui, a gente verifica que a fé precisa ser verdadeiramente baseada nos ensinos de Cristo, não fora dele, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês muito claro sobre um ensino errado. Vamos lá. E que é chamado a atenção numa das cartas. E que às vezes a gente não para prestar atenção nisso. E às vezes é porque não tem conhecimento. O problema é esse. Enquanto a gente não tem conhecimento, a gente está falhando contra Deus. Porque a Bíblia está escrita. Se ela está escrita, ela já era para ter sido lida há anos por cada um de nós. E nós que vamos protelando. Olha só, vai lá na carta aos Romanos, perdão, aos Gálatas. A carta aos Gálatas, ele vai ficar um pouquinho mais para frente do livro ou da carta aos Romanos, tá? Aí vocês vão Gálatas. olhando, Gálatas, ele vai ficar depois de Coríntios, tá? Primeiro Coríntios, segundo Coríntios, aí ele vem Gálatas. E ele fica antes de Efésios, né? Eu estou falando aí para vocês mais ou menos se Cartas situarem. ao Gálatas. Carta aos Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, né? Gálatas é uma carta escrita para os cristãos lá no primeiro século que viviam na cidade, ou no que a gente pode falar município, na província ali, né, de Gálatas. Ok. Ah, leiam o versículo 6 até o versículo 9. Márcia, você tem aí, pode ler. E aí depois eu vou pedir para a Sim. Ana na versão dela. Versículo 6, 9? 6 até o 9. Não, mas é o primeiro? Capítulo 1. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há muitos que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo.
Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anatema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, será anatema. Ok. Ana, lê na sua versão. Estou admirado de que tão depressa passeis daqueles que vos chama a graça de Cristo, para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e queres perturbar o evangelho de Cristo. É até o 9? Até o 9. O evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém nos, ou um anjo abaixo do céu, vos anunciais um evangelho diferente do que vós tem anunciado, que ele seja anata, anátame, não, Anátema. Isso, anátema. isso. Versículo 9. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente do que recebemos, seja ele excomungado. Excomungado? Ok. Isso, Então vamos lá. Vamos traduzir a palavra anátema. Anátema, ele pode ser tratado como excomungado, só que também excomungado, às vezes fica meio complicado a gente entender, porque são termos nossos, não é bíblico, tá? Agora, o anátema, na versão do hebraico, ou do hebraico não, do grego, que é o Novo Testamento escrito, ele traz o conceito de amaldiçoado, ou é, excomungado, né? Que a Ana leu aí. É o mesmo sentido, tá? Anátema significa maldito ou amaldiçoado. O que é que vocês estão percebendo nessa pequena leitura? O contexto não traz, olha só, não é só o texto, o contexto não está trazendo com relação a se alguém trouxer um evangelho que vai além do que já foi pregado pelos próprios apóstolos, olha, ele está falando dos apóstolos, não é alguém que vai aparecer depois, não, pelos apóstolos, e que foi além do que foi pregado, o que é que então Deus vai fazer na vida dele? Amaldiçoar. Ele é anátema, ou excomungado, ou amaldiçoado, maldito. Essa é a palavra e já dando a resposta do que vai acontecer com essa pessoa, se ela estiver ensinando algo que vai além. Então, olha só, um problema que estava acontecendo na carta, perdão, lá aos Gálatas, ali, naquele local, os cristãos. Ele fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Admira que estejais passando tão depressa. Sabe quanto tempo de cristianismo os Gálatas tinham? Em torno de 10 anos. É assim, ó, vamos lá. Os apóstolos, ou no caso, Paulo, saiu para pregar o evangelho e chegou naquele local ali junto com outros e pregaram o evangelho da salvação. Ok. Receberam o evangelho da salvação, a doutrina, os ensinos, e estavam guardando eles durante 10 anos, vivendo o cristianismo puro, puro e perfeito. Ok. Depois desse período de uns 10 anos, apareceu alguns judeus que se infiltraram no meio dos cristãos, ali naquela congregação, naquele local, e começaram a perverter o ensino de Cristo, dizendo que a salvação ou ser salvo não era somente passar pelo batismo. Eles precisavam ser circuncidados. Olha só, outro ensino
que vai além do ensino de Cristo. Cristo não ensinou ninguém a ser circuncidado. A circuncisão era ensinado na lei de Moisés. Deus tinha dado a lei de Moisés para o judeu, não para o cristão, para o judeu. Então, tanto é que aqui Paulo está deixando claro, alguns estão pervertendo o evangelho que vocês receberam para outro evangelho, sendo que não tem outro evangelho. Só tem um que salva. Então, o que deixou claro aqui para nós? Se alguém pregar uma forma de salvação diferente do que Jesus ensinou, então essa pessoa é amaldiçoada por Deus. Perceberam? Como é que você é salvo por Cristo? A Como que a Ana gente é salvo? é, Ana saiu para o jeito. não entendi, A Márcio. a Ana saiu pelo jeito. Então, saiu, caiu, sei lá. Eu acho que a gente é salvo se a gente andar conforme as palavras de Cristo, ouvir a Sim, palavra dele, sim. Qual que é a primeira ação para você aceitar Cristo como Senhor e Salvador? se arrepender dos pecados. E ser o quê? E ser. Ixi, agora não deu pra. Ok. Bom, eu não sei se você é ou não, tá? Mas vamos lá. O Evangelho da Salvação significa a boa notícia da salvação, ok? Evangelho significa boas Sim. novas, boa notícia. Ah, se ele Qual, levar a palavra do Senhor, seria isso. isso, sim, mas qual que é a boa notícia que ele fala? O termo boa notícia é a salvação por meio de Cristo. Como é que você recebe a salvação? Por meio do Aceitar batismo. Jesus como. Isso, meio do batismo, tá? Ah, sim, Como é que acontece o batismo? nas Não é por águas. meio das águas? Sim. Ótimo. Então vamos lá. A gente já sabe que o evangelho da salvação é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E a gente só Sim. aceita passando por meio do batismo. No batismo, você não recebe dois presentes: perdão dos pecados e a presença do Espírito Santo em sua vida, não é? Isso, duas coisas. Porque isso está falando aqui, ó, Atos, o livro de Atos, capítulo 2, ele deixa claro aqui, tá? Como Marcos também fala. Mas Atos, ele fala assim, ó. Atos, capítulo 2, versículo 38, ele fala assim: Respondeu-lhes então Pedro, Pedro aqui falando com os judeus ali que estavam questionando algumas coisas. Ele fala assim, ó, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis então o quê? A presença do Espírito Santo na vida de vocês. Então, quando você faz isso, você está aceitando a boa notícia da salvação, porque a salvação é por meio de Cristo. E a gente só é salvo por meio do batismo, e é a aceitação de Cristo. Ok. No mundo religioso, qual a forma que o povo ensina sobre salvação? Com um povo ensino sobre salvação. Tem outras formas de receber Cristo ou Bom, receber a salvação, não tem? Conhecem? Tá, eu vou lembrar, tá? Você vai depois vai pensando nisso. Se a forma de salvação por meio de Cristo é no batismo nas águas, imersão, porque batismo significa imergir, ok? Não é aspergir. Qual é a forma de salvação que o católico ensina? Eu não quero pregar ou não quero ir, vamos dizer assim, pô, criar uma situação com relação a católico, tá? Mas eu estou tentando usar o sentido do ensino aqui de Gálatas. Evan- seria se arrepender do pecado. Então, olha só. A forma que nós vemos no mundo religioso uma delas é por salvação por aspersão. Aspersão é você jogar a água. Lembra o Aquele negócio catolicismo? Isso, o catolicismo. Joga a água, asperge a água, né? Sobre quem? O adulto ou a sobre o. criança?
Não é a Sobre a criança? criança, né? É, a Isso, criança. a criança. A criança recém-nascida, ela é batizada para ela. Tem um termo lá que ele explica. Vai lá ver se a porta está aberta. Quem é que deixou a porta aberta? E faz ela parar de latir lá. A minha cachorra começa a latir aqui e vira uma pandemia. Ah, Então, se a forma de salvação é por meio do batismo, na imersão nas águas, se alguém pregar algo diferente disso, é maldito, tá? Porque o batismo é só uma forma, é imersão, não tem outra. Eu sou mal, por quê? porque eu penso um pouquinho diferente disso aí. Então vem Ok, falar. ok, Deixa ele falar. É tá, assim, o que eu entendo e o que eu aprendi é a, como é que você recebe a salvação? Aceitando Cristo como seu Senhor e Salvador, obedecendo os seus mandamentos. sim, Você recebe a salvação. O batismo, ele é para você ser liberto dos seus pecados, ser limpo dos seus pecados. É onde você morre da sua vida antiga e renasce novamente como um filho de Deus. Então você recebe a salvação quando você aceita Jesus como seu legítimo Senhor e Salvador e é liberto dos seus pecados, liberto da sua vida promíscua, quando você é batizado nas águas. Você é limpo e purificado nas águas. Então você sim. revive uma nova criatura. Isso, concordo com você, perfeito, perfeito, tá? Não, não discordo, tá? Não discordo. Agora, vamos lá. Vamos usar o nosso entendimento sobre o que você mesmo falou. Concorda comigo que enquanto você está vivendo no pecado ou antes de receber o batismo, como é que você diz que é salvo? Se o pecado habita em você, se você ainda vive aquela vida em pecado, os pecados não foram perdoados. E o Espírito Santo não habita em você se você não for limpo. É por isso que quando você batiza, ele faz o quê? Limpeza. Os seus pecados são perdoados. Deus fala que ele não vai mais se lembrar dos pecados. E só depois disso que você recebe o dom do Espírito Santo, ou a presença do Espírito Santo. E ele vai fazer morada. O Espírito Santo só faz morada quando você tem o quê? Os pecados perdoados. Então, dessa forma, agora, entendendo todo o contexto quando fala sobre o Espírito Santo e quando ele vai tratar sobre Jesus, vai reconhecer os seus por meio do Espírito Santo. Sem o batismo, você não está salvo. Sem o batismo, você não é reconhecido por Cristo. Porque o Espírito Santo que habita em você, ele tem como ele é reconhecido como selo de salvação. Selo de salvação. Então, quando Cristo voltar para Porque assim, resgatar os seus, quando ele pode voltar, continuar. quando ele voltar para resgatar os seus, ele só vai reconhecer aqueles que têm o Espírito Santo. Então, a salvação é por meio das águas. Tanto é que é que eu não estou entrando num estudo sobre batismo. Eu só estou pegando alguns termos para vocês entenderem. Porque quando a gente entra sobre batismo, a gente vai entender que o batismo é a forma de você ser salvo. Não tem outra forma. Se você não recebeu o batismo, seus pecados não são perdoados. Então, não tem salvação. Você continua no velho homem. Você só se torna novo homem com o batismo. Então, você só recebe o Espírito Santo com o batismo. Então, não tem como você ser salvo sem o batismo. Porque aí, às vezes, aí você vai pegar várias outras passagens que ele vai complementando, falando o quê? Você só faz parte do reino dos céus mediante o batismo. Aí é onde eu estou falando. Aí ele vai complementar tudo que você precisa entender sobre a importância do batismo, né? Porque muitos dizem que o batismo não é importante, sendo que o batismo é importante. Sem ele, você não tem remissão de pecados.
Sem ele, você não tem a presença do Espírito Santo na sua vida, que ele é como um selo, selo de propriedade. Então, você só recebe o selo de propriedade quando é batizado. Você só pertence ao reino dos céus quando é batizado. Então, sem batismo, não tem salvação. É o primeiro ato de fé que praticamente você vai ter. Você crê no Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados e é batizado. Que é o que Paulo, perdão, que é o que Pedro prega aqui em Atos capítulo 2, é uma passagem, né? Tem outras. Que ele deixa claro, como é que então, o que faremos? Os judeus estavam falando, né? Estavam perguntando, o que é que então a gente precisa fazer para ser salvo? Porque a gente matou o Salvador. Aí ele fala, vocês precisam se arrepender. Arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome, né, de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí ele vai, claro, dando continuidade, você vai pegar mais outras passagens e aí ele vai colocando assim, ó. Lá no final ele até coloca assim, ó. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mas acrescenta onde? Na igreja dele, porque é a igreja dele, né? Aí são os salvos dele, os santos. Tanto é que Jesus chama como santos, os santos, significa os separados do mundo. Esse é o termo que ele vai tratando. Eu estou só pegando um apanhado, só de alguns pontos, para vocês entenderem que a fé, ela só vem por meio da palavra de Cristo. Se a gente está obtendo uma fé que não vem por meio das palavras de Cristo, aí a gente precisa rejeitar, tá? É que a gente acaba entrando em alguns outros pontos que talvez a gente vai, vamos dizer assim, tentar encontrar a resposta mesmo, ou vai conflitar um pouquinho, porque querendo ou não, a gente precisa verificar biblicamente, né? Para a gente, então, vamos dizer assim, o que a gente pode dizer, bater o martelo, né? Falou, não, verdadeiramente aqui a Bíblia está falando sobre isso e não sobre outra coisa, né? Mas como que é o nome do marido, Márcia? Não entendi. Alex. 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 Ele tá aí? Oi? Ô, Aí, homem. Alex. Ó, você entendeu um pouquinho que eu tô tentando trazer? É que eu não entrei em detalhes sobre batismo, tá? Ou sobre o termo batismo ou como é que você é batizado. Mas eu entendi o seu ponto de vista que você colocou, tá? não, Mas, sim, eu entendi o seu ponto também. É então. que assim, é que se você pegar em cima do que tá, né? O nosso entendimento Sim, seria para eu poder receber a salvação, que a salvação vem pela graça, sim, ok? Então a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, certo? A sim. partir daquele momento que nós aceitamos Jesus ali, oramos, aceitamos Jesus e mudamos nossa vida, nós temos a salvação, Hum, ok? A- Dali para frente, claro que a gente continua pecador, porque a gente viveu numa vida de pecado. tá. Dali para frente, a gente já para de viver na vida de pecado para viver uma vida com Cristo. Aí é onde a gente entra no batismo para ser purificado daqueles pecados que a gente tinha antes. Hum, Claro que eu não vou dizer que a gente vai viver santo, porque o único que foi santo em terra é Jesus, sim, sim. certo? Então, nesse ponto de vista, eu entendo, não estou falando que está errado ou está certo, eu estou falando do Ok. meu entendimento. Eu Sim. entendo que quando você aceita Jesus, muda sua vida ali, e ele é seu Senhor e Salvador, você tem a salvação. Tá. Eu Aí, assim, quando você faz o batismo, você é purificado da sua vida passada e vive uma nova vida a partir dali. tá. Então, diante do que você falou, não tem como então eu viver uma vida nova antes do batismo, porque Não, aí não. eu continuo a vida velha, tá? Olha só, deixa eu só pegar assim deixa eu pegar uma passagem só para, vamos dizer assim, complementar talvez a ideia que eu estou querendo dizer.
Tá? É gostoso a gente entrar nesses debates quando a gente quando a gente está no assunto, porque é gostoso porque a gente vai vendo várias coisas. E querendo ou não, a gente tem que Sim, confirmar sim. isso, né? Lembra que a gente tem que confirmar, senão fica assim, ah, eu disse isso, eu disse aquilo, né? Aí cada um tem um ponto de vista. Mas olha só, em Marcos capítulo 16, olha só o que que ele está falando. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Ele fala assim: E ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, Jesus está falando que é para a gente ir, Sim, ok? Ele falou isso para os certo. apóstolos, e os apóstolos também ensinaram que a gente tem que fazer a mesma coisa que eles. Pregar para todo mundo, não tem que ficar nem fazendo separação de pessoas. Ah, eu prego para esse aqui eu não prego. Não. Aí o versículo 16 ele fala assim, ó: Quem crer e for batizado será salvo. Sim, Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Porque ele nem precisa falar se não for batizado, porque quem não creu não é batizado. Concorda comigo? quem não crê não vai ser batizado. Não vai ser batizado. Porque Mas você hum, entendeu o contexto do versículo? Que ele está falando sim, sobre batismo aqui. Aqui é sobre batismo. Então ele está falando assim, ó, quem crê, você prega o evangelho. Então pregou o evangelho, que é o que está falando aqui. Você, Alex, né, recebeu o evangelho da salvação. Eu preguei para você. O que é que você tem que certo. fazer? Aí ele fala assim: aquele que então recebeu o evangelho, ele crê e for batizado, não é só crer. Olha só, não é só crer. E for batizado, será salvo. Sim, Crer, tanto é que você pode pegar Mateus, capítulo 15, ele fala assim, ó. Eu estou pegando só os pontos para a gente ver. Mas o bacana é quando a gente pega o assunto inteiro para a gente tratar. Aí no capítulo 15 de Mateus, ele fala assim, ó. Ele fala sobre a ideia de você somente falar que crê. Olha só. Deixa eu pegar aqui, vou dizer, aqui, ó, versículo 7 do capítulo 15 de Mateus. Ele fala assim, ó, Jesus estava falando com os judeus, tá? Os escribas, os fariseus ali. Aí ele fala assim, versículo 7 do capítulo 15 de Mateus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo o seguinte: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, não doutrinas de Cristo, né? E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvis e atendei, né? Aí ele vai discorrendo. Aí lá no 14 ele fala assim, ó, deixai-os, são cegos, guias de cegos, né? Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco, né? Aí ele vai depois dizendo mais outras coisas com relação a isso, ó, sobre tradições e sobre você dizer que você crê, que você acredita e que você só diz, né? Não é só você falar, você tem que fazer, né? Eu estou pegando um exemplo de Mateus, mas dentro de Marcos, capítulo 16, ele deixa bem claro que são dois atos, né? Você primeiro precisa crer e segundo, para ser salvo, você precisa ser batizado. Então, assim, eu estou complementando as ideias para você, tá? É que eu não vejo outra forma de você ser salvo se não for por meio do batismo. E aí, lá no livro de Gálatas, ele combate a ideia das pessoas pregarem outro tipo de salvação. Você só é salvo por meio do batismo ou de aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Se não for dessa forma, você acaba o quê? Pregando outro ensino. Tem outras pessoas que ensinam outras coisas, que é então o que a gente está querendo chegar ao ponto D, que é o meu ponto. Existe várias fés sendo ensinadas no ainda mundo bem. religioso, não é? Quando a gente fala sobre fé, significa o ensino, que é o que eu estou falando. Existem vários ensinos. Porém, a gente não pode ir por ensinos que são além
daquilo que foi pregado no Novo Testamento, por meio de Cristo. Então, esse é o conceito que eu estou querendo trazer para vocês sobre fé, que a gente não pode sair do que. Professor, Oi, Ana. então você quer dizer que, tipo assim, um exemplo, é, eu fui batizada de pequena. Então, no caso, eu teria que batizar novamente? Isso. Sim, batizar da forma que Cristo ensina, não da forma que foi ensinado por outra pessoa. Porque o Por batismo, doutrina. claro, Sim. o batismo católico, que é para criança, ele não é ensinado por Jesus Cristo, entendeu? Porque lá é um batismo, não Então, é, por que pratica o batismo? não entendi. Então, por que é praticado o batismo? Então, é só na Igreja Católica. No catolicismo, eles seguem esse ritual lá. O batismo é de aspersão e só criança. Mas quando você vem no Novo Testamento ensinado pelos apóstolos, quem é que é batizado? Somente aquele que crê. Então, a palavra é bem clara no ensino. Quem é que recebe a mensagem e crê, essa sim é batizada. Mas aquela que não crê, ela não é batizada. E as crianças precisam ser batizadas? O que é que a palavra fala sobre isso? A palavra traz o conceito sobre criança no Novo Testamento. Tanto no Velho Testamento fala a mesma coisa. Porque no Novo Testamento ele deixa claro que a criança, ela já é do reino. Pô, as crianças já são santas, ou elas são anjos, né? Ou, no caso, elas já pertencem ao reino dos céus. Por quê? Não há pecado nelas. Agora, qual é o conceito que o catolicismo traz que fala que criança tem que ser batizada? Porque diz que a criança herda o pecado dos pais. Esse é o conceito deles. Sendo que A no nascença, Novo né? esse é o conceito deles. Sendo que no Velho Testamento, lá já com os profetas no passado, Deus já deixou claro que pai, ou que criança quando nasce, não nasce herdando o pecado dos pais. Os pais que vão pagar pelo pecado deles. Os pais. A criança nasce sem pecado nenhum. Mas aí quando vem nos dias de hoje, né, com o catolicismo fala que você nasce com o pecado do pai. Mas aonde fala na Bíblia, aonde Deus fala que a criança nasce com pecado? Não fala. Então, percebe que é um ensino que vai além do que Deus ensinou? É isso. Então, o que que a gente faz? Não aceita. Ah, então qual é a forma certa? Ah, sim. Aí a gente vai para o Novo Testamento, porque nós precisamos saber, por meio de Cristo, como é o batismo e qual a importância do batismo. Aí, quando você pega as passagens, pega todas, não é só uma, não. A gente tem que pegar várias passagens, porque toda ela vai complementar e vai trazer a visão geral sobre batismo. Visão geral, né? Porque senão a gente pode pegar uma passagem só e às vezes ela não traz todo o completo que a gente precisa. Por isso que estudar a Até Bíblia, porque nessa doutrina da Igreja Católica de querer batizar as crianças quando são pequenas, eles têm o entendimento do seguinte, porque na Bíblia fala que para você ser batizado, você precisa ter o entendimento do que é o batismo. isso E a criança, ela não tem esse entendimento do que é o batismo. sim, Ela não tem essa escolha de, eu quero ser batizada ou não quero ser batizada. Ela é batizada ali obrigatoriamente, sim, certo? Então, para a gente ser realmente batizado pelo Espírito Santo, por Deus, ali descendo as águas, a gente tem que ter essa escolha. A gente tem que fazer essa escolha e ter o entendimento daquilo que a gente está fazendo, para perfeito. não ser apenas um jogar de água na cabeça em vão. Sim, sim. E outra, você está sendo levado e não fez escolha. Você foi levado Isso. por circunstâncias e nós não somos assim. A aceitação de Cristo como Senhor e Salvador, ele tem que ser de forma entendida, não de outra. Uma escolha. É, não é imposta, né? Não é imposta, é É, uma escolha, né? que é ali, Perfeito. quando você é batizado, quando criança, está dizendo, você tem que ser, você é obrigado a ser. É.
E não é isso que fala a palavra, porque ali tem um livre-arbítrio, né? Sim, sim, é isso aí. Esse é o contexto, né, do sentido de ser batizado. O que a Bíblia Sim. traz é isso. Agora, o que o catolicismo traz é diferente do que a Bíblia ensina. É por isso que a gente precisa verificar o que a Bíblia está falando, não o que a religião ou os ensinos estão sendo dados, né, para a gente. A gente tem que ficar com o que a Bíblia fala. Então, agindo dessa forma, a gente não erra. Mas se a gente for diferente disso, aí a gente começa a seguir outros ensinos que vão além. Que aí é o que praticamente o que a gente está vendo aqui, né? Ana, ajudou, complicou, É uma complicada, mas depois eu encaixo, eu acho. mas você percebeu que a nossa preocupação não é ir contra a Bíblia, é ir a favor da Bíblia. É por isso que você precisa ter conhecimento da Bíblia para saber o que é que Cristo quer que você faça. Porque se a gente não tem conhecimento sobre o que Cristo quer da minha vida, que eu faça, eu começo a fazer coisas que as pessoas começam a ensinar. Ah, ó, Deus falou comigo, Deus é assim, e Deus falou que você tem que fazer tal coisa. E aí? Você é levado. E você não verificou se é o que Deus mesmo quer que você faça, né? É isso. A minha Eu preocupação Sim, costumo falar que a Bíblia é o manual da sua vivência, é isso mesmo. né? Porque ali a Bíblia fala sobre todos os aspectos da sua vida, desde a sua infância, a sua adolescência, e ser adulto até Deus te buscar. Ele fala sobre Totalmente. tudo ali, você. E ele te dá é, como você deve se portar passo a passo na sua vida, Sim, sim. que são os 10 mandamentos. Não, não só isso, tá? Porque os 10 mandamentos é lembrado por Cristo no Novo Testamento. 10 não, 9, né? São 9 mandamentos lembrados por ele. Só um que ele não colocou como lei no Novo Testamento. Qual que era mesmo? Guardar o sábado. É, guardar o sábado. Nós não somos sabadistas, lembra? Não, É, mas é dominguista. é. Nem isso é mais. Não, Ô, Alex, tem que ser, meu amigo. Domingo é o dia do Senhor. Tem dia que tem domingo que tem que trabalhar também, tem jeito. Ah, não, não. Trabalhar, Mas tem que tirar infelizmente, o tem que tempinho para trabalhar. Deus. Muitos têm que trabalhar, não tem jeito, mas o domingo é o dia do Senhor, né? É o dia de Sim. adoração a Ele, né? Mas ok. Não, isso está tudo certo, tá? A Bíblia, verdadeiramente, ele é considerado como um manual de vida. Se é que a gente quer viver uma vida santa e agradável a Deus, que é o que a gente encontra nos ensinos do Novo Testamento, e até mesmo dentro de Colossenses deixa claro sobre isso. Viver uma vida santa e agradável a Deus, somente por meio do conhecimento da palavra de Cristo, não de outro conhecimento, somente por meio do conhecimento da palavra de Cristo. Aí sim. Agora, fora isso, aí aí eu vou dizer para você que vai ter um monte de livro aí dizendo que ensinando coisas e que vão além e que a gente tem que rejeitar, né? Mas ok. É. Bom, até aqui eu acredito que eu consegui trazer essa ideia, né? Acredito eu, né? Consegui trazer essa ideia de que a fé é isso, é certeza e convicção, mas a certeza e convicção tem que estar baseada na palavra de Cristo. Se tiver baseado em outra coisa, nós estamos errando, errando. E não estamos agradando a Deus, né? E aí, consequentemente, se a gente não estiver agradando a Deus, o risco que a gente tem de perder a salvação é grande, muito grande, né? Ok, Simplificar mais fácil, que é certeza e convicção, é fácil pegar assim. Certeza é a Bíblia. Você está vendo ela, é real. Eu tenho certeza que a Bíblia é real. sim, Convicção. Eu tenho convicção de que tudo que está dentro dela é verdadeiro. é isso aí, é isso aí. É um bom Ponto. exemplo. É, Essa é a fé. é isso aí. E a fé, ela vem por meio do ouvir.
a palavra. Não vem de outra forma. Não vem Sim. de outra forma. Ok. Bem, vamos lá. Eu preciso encerrar, já deu 5h40. É uma horinha de bate-papo, deu 1h30, né? Não tem problema não, tá? Por Eu mim, entrei no assunto e foi indo junto. não, vai. E se deixar, Alex, a gente fica, ó. Eu lembro que quando a gente fazia aulas à noite, começava 8 horas da noite, ia até 10h30, se deixasse, ia até mais, né? Por quê? Porque são assuntos que para nós são importantes. E a gente quer saber o que é que a Bíblia verdadeiramente está trazendo para a gente. Se é real ou não. Se é fundamentada ou não. Por isso que a gente não pode ficar, quando a gente vai estudar ou falar sobre um assunto, nunca a gente fica com um versículo só. A gente tem que ir 2, 3, 4, aí você vai fundamentando todo aquele conceito ou aquele ensinamento que está sendo dado. Ok? Vamos Ok. encerrar? Vamos fazer uma oração, Obrigada. tá? Eu vou fazer uma oração e a gente então encerra. Aí eu termino a Sim. gravação também. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos concede oportunidade de poder falar dos seus ensinos, poder buscar, ó Pai, a verdade do Senhor, e lhe pedimos, Senhor, nos conceda uma mente aberta, um coração aberto, para que possamos aceitar os seus ensinos, Pai, em nossa vida e gravar em nossos corações para verdadeiramente vivermos, ó Pai, o que o Senhor deseja. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, nos conceda um bom dia, ó Pai, e uma boa semana a cada um de nós, Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém. 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 Alex, Márcia, obrigado pela presença. Ô, Alex, você fica da próxima, viu? As próximas que você tiver aí. Se eu chegar cedo do serviço, Ah, aí nós é? debate bastante. Beleza. Aí a gente vai conversar mais ainda, porque tem muita coisa para a gente conversar mesmo. Ana, brigadão pela Eu presença. gosto de debater não por arrogância Não, ou Não, por ter entendimento maior ou menor. Eu sim, gosto de debater para poder aprender, isso. Esse é o termo. Esse é o ponto. entendeu? Aí Para tá bom. poder aprender. É isso aí. Porque tem muita Márcia, coisa que a gente aprende lendo ou vê outras pessoas falando, e se você for pegar pela Bíblia, você tem que ter um entendimento correto. e sim, sim. É por isso que a gente vai navegando em várias passagens, porque aí a gente Né? consegue confirmar, né? Ok. Gente, obrigado pela presença de vocês. Um abraço a vocês. Tchau, tchau.